Poucos personagens que entraram para a história tiveram seu nome tão manchado com uma perpétua nota de desaprovação e repúdio, ao ponto de ninguém mais querer ter o mesmo nome que ele, simplesmente para não ser relacionado ao seu significado indesejado de má fama. Judas Iscariotes é um desses personagens que entrou para a história com uma alcunha bem peculiar sobre seus feitos, a de traidor, aquele que traiu Jesus. Mas em algum momento você já se perguntou por que ele fez isso? Ou melhor, e se ele não tivesse traído Jesus? Será que isso seria possível? Será que ele teve uma escolha? Ou já estava predeterminado a ser o grande traidor entre os discípulos? Vem com a gente, vamos bibliografar para você. E se Judas não tivesse traído Jesus? 30 moedas de prata foi o preço necessário para corromper o coração de um homem ao ponto de vender o Filho de Deus. 30 moedas era o preço de um escravo naquela época, e o preço que foi pago pela vida de um inocente. Os evangelhos nos contam quão grande foi a participação de Judas na captura de Jesus, já que ele foi responsável por achar um jeito de o entregá-lo aos sacerdotes e oficiais da guarda do templo, que enviaram soldados para o capturarem sem que o povo ficasse sabendo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12 discípulos. Judas foi falar com os chefes dos sacerdotes e com os oficiais da guarda do templo, para combinar a maneira como ele ia lhes entregar Jesus. Eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Judas aceitou e começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus a eles, sem que o povo ficasse sabendo. A ocasião escolhida foi na noite que antecedia a comemoração judaica da Páscoa, onde após realizar o que ficou conhecido como a última ceia, Jesus levou seus discípulos a um monte chamado Getsêmani, para orar e aguardar a sua captura. Nesse momento, Judas também foi o responsável por identificar Jesus com um beijo no rosto, para que não levassem a pessoa errada, já que os guardas que estavam ali não sabiam quem era Jesus entre aqueles homens. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: "Prendam um homem que eu beijar, pois é ele." Judas foi até perto de Jesus e disse: "Mestre, que a paz esteja com o Senhor." E o beijou. Jesus respondeu: "Amigo, o que você vai fazer, faça agora." Então eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. Para compreender melhor a traição de Judas, precisamos entender o porquê Jesus tinha que ser preso. Por que se preocuparam tanto com um homem desarmado e pacifista? O que ele fez para merecer a brutalidade, no mínimo próxima da que aparece no filme de Mel Gibson? Temos alguns fatores que são considerados determinantes para isso. Primeiro, a elite religiosa judaica, que foram os responsáveis por levar Jesus até o governador. Eles o consideravam uma ameaça, um blasfemador que se declarava filho de Deus, além de terem muita inveja dele. A condenação para um blasfemador naquela época era a morte por apedrejamento. Porém, eles queriam usar Jesus de exemplo e queriam a pena máxima para isso, a crucificação, onde entra o segundo fator, que foram as autoridades romanas, os únicos que poderiam decidir por lei a necessidade da pena de morte para transgressores. Porém, para os romanos, Jesus era só mais um dos falsos profetas que apareciam todos os dias por lá. Não havia motivo para condená-lo. Isso fica claro nas palavras de Pilatos, quando disse para a multidão alvoroçada que pedia sua morte, que ele não via nenhuma culpa em Jesus. Inclusive oferece um criminoso chamado Barrabás, para ser crucificado em seu lugar. Mas não adianta, implacável povo pede que soltem o bandido. Então Jesus recebe a injusta sentença por questões políticas, já que os romanos prezavam em primeiro lugar por manter a estabilidade do império. Tinham medo que aquilo pudesse se tornar uma rebelião entre o povo. Roma governava em concordância com as elites religiosas locais, pois eles podiam coletar impostos para si, desde que mantivessem o povo satisfeito e dessem ao César parte da arrecadação. Então Pilatos não teria por que pensar duas vezes antes de executar um desconhecido a pedido dos judeus. O fato de o acusado ser ou não inocente não teria importância. Seu dever era evitar atritos com os líderes judaicos.
garantindo que nada atrapalhasse o fluxo de impostos para a capital. E mais um fator considerado determinante para Jesus ser visto como uma ameaça para os historiadores está na ocasião da visita ao Templo de Jerusalém, o coração religioso da Judéia, onde Jesus expulsou os vendedores e comerciantes camelôs instalados nos arredores. Aquilo foi visto com maus olhos, tanto para os romanos quanto para as elites judaicas, já que o comércio realizado pelos cambistas empregava em torno de 18 mil homens, fazendo a economia do templo se tornar o banco central da Judéia naquela época. Então, com aquela atitude, Jesus não estava somente repreendendo religiosos hipócritas pelas suas condutas. Ele estava mexendo em um vespeiro capaz de riscarem no mapa se aquilo atrapalhasse os seus planos e interesses. O que nos faz supor com essa situação é de que Jesus estava condenado de um jeito ou de outro por aquelas pessoas. Caso Judas falhasse na sua missão em entregá-lo para as autoridades, é bem provável que eles achariam outro jeito de capturá-lo e condená-lo da mesma maneira, com ou sem a ajuda de Judas. Isso nos leva a outra dúvida. Então por que foi preciso alguém trair Jesus? Judas poderia ter ignorado os planos dos sacerdotes, já que Jesus estava com seus dias contados? E a resposta é não, já que aquela traição também era um plano de Deus, e nenhum plano de Deus pode ser evitado ou frustrado de se concretizar. Existiam profecias messiânicas do Antigo Testamento que já previam a traição de um homem que seria amigo íntimo, como vemos nos Salmos 41 e no livro de Zacarias, que profetizaram muitos anos antes com exatidão detalhes de como seria, até mesmo o valor que teria de 30 moedas. Então eu lhes disse: se estiverem satisfeitos, paguem o meu salário. Se não, não paguem. E eles me pagaram 30 moedas de prata. Até o meu melhor amigo em que eu tanto confiava, aquele que tomava refeições comigo, até ele se virou contra mim, e reforçado no livro de João. Não estou falando de vocês todos. Eu conheço aqueles que escolhi, pois tem de se cumprir o que as Escrituras Sagradas dizem. Aquele que toma refeições comigo se virou contra mim. Judas não poderia evitar os planos de Deus, mas Deus não determinou que seria ele o traidor, porque nós mesmos somos os responsáveis pelos nossos atos. Não é Deus que nos controla. Foi Judas que se moldou a ser a pessoa que iria trair Jesus. Ele construiu uma situação para se adaptar ao perfil de traidor, pelos seus defeitos de caráter, de comportamento, pela sua ganância em dinheiro. Como foi exposto em algumas situações, ele demonstrava paixão pelo dinheiro. E através das suas escolhas ele deixou Satanás dominar o seu coração no momento da traição, provando que Satanás não nasceu em Judas. Judas não era propriedade dele. Ele permitiu. Ele deu lugar para que entrasse no seu coração. Judas teve total controle das suas ações, e ele escolheu trair Jesus. Quando pensamos em planos de Deus, acreditamos que Deus escolheu Judas para desempenhar este papel. Mas mesmo que Deus soubesse que Judas iria traí-lo, ele apenas permitiu que aquilo acontecesse. Porque Deus conhecia o coração dele, sabia das escolhas que ele faria, mas não o forçou ou predeterminou de fábrica que ele seria o responsável por trair o Cristo. Judas fez aquilo pela sua própria vontade, e mesmo assim Deus deu todas as chances de salvação para ele, até o último momento, participando da última ceia ao lado de Jesus, mesmo Jesus sabendo que ele não iria desistir do seu objetivo. Então seria impossível que a história tivesse sido escrita de outra maneira. Mas a partir de agora vamos imaginar um cenário ficcional, um em que Judas não vai procurar os chefes dos sacerdotes e que a ideia de vender Jesus não passasse pela sua cabeça. Isso com certeza iria desencadear um efeito borboleta bem diferente do que conhecemos. A história do mundo mudaria drasticamente. O primeiro cenário é que se Judas não traiu Jesus, então não existiu a crucificação. E sem a morte de Cristo na cruz, com certeza o mundo hoje em dia teria sido afetado. Porém, nós já temos um vídeo no canal explicando o que aconteceria se Jesus nunca tivesse sido crucificado. E se ele tivesse chegado à velhice, por exemplo, que vocês podem acompanhar no card. Então não vamos focar sobre esse tema nesse vídeo. Mas vamos focar na possibilidade de Judas não vender Jesus,
e mesmo assim Jesus ser capturado de alguma maneira diferente e morto por crucificação sem a contribuição e sem a ajuda de Judas. Se ele tivesse se negado a tal feito, ele com certeza seria visto com bons olhos hoje em dia, assim como os outros apóstolos que andaram lado a lado com Jesus. Ele seria tão querido quanto Pedro, João, Tiago, como um exemplo a ser seguido. A Igreja Católica com certeza teria nomeado algumas paróquias não somente com o nome de Judas Tadeu, mas algumas teriam o sobrenome de Iscariotes espalhadas pelo mundo. Até mesmo a cultura pop seria afetada. Não existiriam festas temáticas com o seu nome sendo lembrado como uma coisa ruim. Por exemplo, a festa da Queima do Judas, que acontece em algumas cidades do Brasil no chamado Sábado de Aleluia. Em compensação, outro personagem seria ofuscado pela história, como é o caso de Matias, que após a morte de Judas ele foi nomeado pelos outros discípulos para substituí-lo e completar novamente 12 apóstolos. Então, se Judas não tivesse renunciado, com certeza não teríamos ouvido falar de Matias hoje em dia. Também poderíamos supor que ele fosse alguém que tivesse um caráter bom e que não daria maus exemplos posteriormente, assim como os outros apóstolos, já que ele não sucumbiu à traição. E se mesmo assim Jesus tivesse sido crucificado, a perseguição aos cristãos teria acontecido da mesma maneira, fazendo Judas ter uma morte brutal assim como os demais apóstolos. E no decorrer do seu martírio poderia ter escrito cartas e epístolas para motivar a luta dos outros seguidores de Cristo, a não desistirem e perseverarem assim como Paulo, Pedro, João e como tantos outros fizeram, resultando em documentos canônicos para a Bíblia atual, ou seja, poderíamos ter um evangelho segundo Judas Iscariotes. Que louco seria, né? Outro cenário que podemos imaginar é o de que Judas ainda assim tivesse traído Jesus, porém ele não tivesse tirado a sua própria vida e se arrependido verdadeiramente. Então, com certeza, após a ressurreição de Jesus, ele também apareceria para Judas. Assim como vimos exemplos parecidos dos apóstolos que cometeram erros, mas que foram perdoados. Pedro, por exemplo, negou Jesus 3 vezes. Tomé precisou ver as chagas de Cristo para acreditar na sua ressurreição. Ambos foram perdoados e isso não os impediu de terem uma vida devota a Cristo posteriormente. Deus nunca quis controlar as vontades do ser humano, mas a soberania de Deus é determinante para indicar propósitos temporais aqui na Terra. Por exemplo, no livro de Jeremias, logo no primeiro capítulo, Deus diz a ele que o tinha escolhido desde o ventre da sua mãe, para ele ser um profeta do Senhor. E foi o que aconteceu. Porém, se no decorrer da sua vida, se ele quisesse ou tivesse se desviado ou aberto mão do seu propósito e daquele caminho designado por Deus, ele também poderia, pois somos totais responsáveis pelos nossos atos e escolhas aqui na Terra. A história de Saul e Davi é mais um exemplo que prova isso. Ambos foram chamados por Deus, ungidos pelo mesmo sacerdote, e serviram o mesmo propósito. Não foi Saul que se candidatou a ser rei. Deus o escolheu, assim como escolheu Davi, mas ambos tiveram escolhas, erraram, cometeram pecados e ambos tiveram a oportunidade de se arrepender. Porém, Davi seguiu o caminho do perdão, e Saul, o engano, o afastamento de Deus. Antes de existir o mundo e com a sua onisciência, Deus viu que existiria uma traição, e ele permitiu que acontecesse daquela maneira, porque nunca foi o seu objetivo controlar as vontades do ser humano. Talvez o objetivo foi produzir ensinamentos práticos para as nossas vidas, de que se até mesmo um homem que viveu lado a lado com Cristo, que comeu na mesma mesa que ele, deixou-se desviar, permitindo que um dia Satanás entrasse no seu coração, então nós devemos manter vigilância contínua, para não cairmos e cometermos os mesmos erros do passado. Não é porque nós aceitamos Cristo, porque somos crentes, que fazemos parte do grupo próximo de Jesus, que nós estamos salvos, que nós estamos tranquilos com a eternidade, com a salvação, com a vida eterna. No livro de João diz que aquele que crê será salvo, e isso prova que eu escolho crer ou não. Aqui no mundo terrestre, alguém que não pode ser responsável pelos seus atos não é julgado. Então, por que Deus julgaria a humanidade se tudo já estivesse determinado, quem seriam os salvos e os condenados? Não faria sentido. Jesus veio ao mundo para dar uma chance de salvação a todos.
não somente para os santos, mas para os pecadores também. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Se o inferno não foi criado para os homens e sim para o diabo, então como Deus criaria alguém somente para mandar para o inferno? Se você entende que pode perder a sua salvação, então se esforce para não perdê-la e que pelo seu esforço você consiga. Se você acredita que não perde a sua salvação, então viva todos os dias como um salvo pela graça de Deus. A vida é uma escolha. Sua escolha dirá seu futuro, e Deus já o conhece. Fala, meus irmãos, gostaram do vídeo de hoje? Se querem ver mais teorias como essa por aqui, é só deixar sugestões aí nos comentários que podemos trazer aqui para o canal. Contamos com a ajuda de vocês para crescermos nossa comunidade. Deixa seu like, compartilhe com seus amigos e, caso não seja inscrito, já aproveita para se inscrever e não perder os próximos. A todos, até a próxima. Tchau!